E olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós reunidos agora para a nossa segunda aulinha sobre os fundamentos da gestão pública. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. É importante vocês verem o material que está lá na rota, lerem o material, assistirem às aulas, fazerem as atividades. Estudinho é o que te ajuda a fazer a construção do conhecimento, ok? Hoje nós vamos discutir os fundamentos e finalidades justamente do planejamento do setor público, ok? Mas para isso, eu vou precisar que vocês atentem do que a gente estiver discutindo e tragam para o fórum de vocês que está lá na roda para discussão. Isso é importante. Isso principalmente para o servidor público. Quanto mais vocês conhecerem sobre o que é gestão pública, melhor. E outra, a gente está trazendo vários exemplos, e nesse exemplo você vai sempre ver um bombeirozinho pequenininho, tá? Quando tiver um bombeirozinho pequenininho, você vai saber, é um exemplo voltado para a nossa área do Corpo de Bombeiro Militar, ok? Vamos lá para o slide ver o que é que a gente tem hoje? Vamos lá. Planejar no setor público é muito mais do que simplesmente traçar metas. Ele é um processo técnico, político e social. Ele precisa, o objetivo dele é alinhar os recursos que estão disponíveis, que é nós que colocamos para lá, as necessidades nossas, ou seja, a necessidade da população, para poder garantir que os objetivos coletivos sejam atendidos de forma eficiente e de forma justa, ok? Veja bem, o planejamento estatal ele vai assumir um papel estratégico, ok? No enfrentamento dessas desigualdades sociais, a partir do momento que ele permite que sejam guiadas por critérios de prioridade pública e não por interesses individuais. Vamos lá, observa aqui comigo. Você imaginou um gestor público, seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente da República. Se ele não atentar, primeiro que todo recurso que vai para esses gestores, somos nós que colocamos, através dos nossos impostos. E aquele monte de taxa que a gente paga, a gente sabe que o Brasil ele é muito bom para fazer essa arrecadação. Não seria um problema dessa arrecadação, desde que esse gestor saiba aplicar isso aí de forma inteligente, de forma racional, de forma igualitária, para que a sociedade, que somos nós, que botamos esse dinheiro na mão do gestor, possa retornar para nós de uma forma aceitável, de uma forma do que a gente espera. É por esse motivo que a gente discute essa questão desses fundamentos da gestão pública, ok? Então, dá uma olhada no que a gente tem aqui para vocês. Esse planejamento, ele é uma atividade essencial no Estado, principalmente agora quando a gente discute o Estado moderno, porque ele possibilita a coordenação das ações governamentais em médio e longo prazo. E ele dá a racionalidade da gestão pública, ao permitir essa definição de diretrizes claras, metas alcançáveis e avaliação de resultado. A gestão pública ele deve ser compreendida como um processo técnico, político e social, como eu falei no início. Isso significa que envolve tanto ciência administrativa, quanto a interação com a sociedade. Então, veja só. O planejamento público ele requer uma visão holística da organização estatal. Isso significa o quê? Compreender os diversos subsistemas governamentais e suas interdependências. Vamos lá para um exemplo para vocês. Está vendo o bombeirozinho aí? É um exemplo para vocês. Diante do aumento de queimadas em determinada região do Tocantins, o Corpo de Bombeiros, junto com outros órgãos públicos, realiza um planejamento antecipado. Em vez de apenas reforçar o combate ao fogo, eles analisam dados, identificam as causas e elaboram as ações preventivas, como campanhas educativas, fiscalização de terrenos e limpeza urbana. Assim, evitam novas ocorrências, otimizam recursos e atendem de forma mais eficiente às necessidades da população. No exemplo 2, observe que já é um grupo aqui. Isso aqui seria você enquanto cidadão, não como um bombeiro militar. Ao planejar uma linha de ônibus para um bairro isolado, o setor público garante a inclusão social e o acesso aos serviços essenciais. A decisão é baseada em dados e busca atender a necessidades reais
com justiça e eficiência. Quando fala dados, tem que ter certeza do que está fazendo, não pode ser aleatório, vamos botar uma linha de ônibus para lá, porque tem alguns amigos nossos que moram lá. Não é assim, é a população, é a sociedade, a comunidade que banca todo esse processo, é quem deve ser atendida. Entendeu? Por isso que a gente vai discutir mais à frente os princípios da administração pública. Então, trata-se de uma decisão que antecipa necessidades, melhora a mobilidade urbana e reforça o princípio da equidade no acesso a serviços públicos. Equidade, imagina uma balança equilibrada, é isso, a todos, os que têm um pouco mais, os que têm um pouco menos, são atendidos da mesma forma. Outro ponto fundamental é que o planejamento ele deve ser participativo. Isso quer dizer que a população deve ser ouvida na construção justamente desses planos e políticas públicas. Agora vem cá comigo. Todos vocês são maiores, no que diz em termos de idade. Vocês já participaram de do PPA, o Plano Plurianual? A gente também vai discutir sobre ele. Quando os gestores convocam, né, as pessoas, convidam as pessoas a participarem. Eles vão discutir um monte de coisa. É a hora que a população vai dizer, precisamos mais disso, precisamos mais daquilo outro. Mas a grande maioria, quando a gente diz, deve ser participativo, mas adianta a gestão pública convidar e a sociedade não ir? Então é responsabilidade sua, minha, de todos nós enquanto cidadãos, utilizar dessa cidadania. Ser cidadão deve fazer cidadania, ou seja, participar desse projeto. Quando eles estão discutindo, você precisa ir lá. Veja bem, você enquanto policial, bombeiro militar, tá? Você estando lá presente, você pode ter uma visão do teu lado cidadão, que você diz, olha, tem determinadas coisas aqui que é necessário que o poder público também tome de conta, nos auxilie, para evitar a quantidade de problemas que estão ocorrendo. Entendeu? Então, é esse momento que você participa. Quando a gente diz que a gestão pública deve ter uma visão holística, o holístico é o todo. Eu não posso pensar só nesse ponto. Esse ponto ele vai influenciar esse outro ponto. E esses dois pontos eles vão influenciar um terceiro. Então, é essa visão holística. Imagina você numa organização. Vamos supor, aqui no curso, se você não estiver atento aos cuidados que deve ter com a disciplina, fazendo as atividades, e você deixar a coisa, não, vou deixar aí, o mês que vem eu entro e faço tudo, as atividades de todas as disciplinas, o que é que vai acontecer? Você vai estar sobrecarregado. E se você tiver uma demanda grande, se ocupar muito com sua atividade profissional, muito provavelmente você pode ficar pendurado em disciplina e reprovar nela. É uma coisa, são fatos, uma coisa vai acontecendo a partir da outra. Entendeu? Vamos dar uma olhada no slide? Vamos continuar. Como a gente pode discutir um resumo desse nosso planejamento aqui, dessa nossa introdução, seria basicamente a gestão pública, ela precisa caminhar em direção, propósito e compromisso com o bem comum. Mais do que uma ferramenta gerencial, o planejamento público é um instrumento democrático de promoção da cidadania. Entendeu agora o que a gente estava discutindo? Cidadania. Adianta a gente ter tanta legislação, a gente ter... Olha, se vocês forem investigar a Constituição Federal nossa, é uma das mais bem feitas do mundo. Ela é muito bem elaborada. Agora eu te pergunto, o brasileiro lê a Constituição Federal? Então ele busca os direitos dele. Ele sabe das obrigações, mas ele busca os direitos dele, está lá na Constituição. Não é que você vai ler, sentar e ler ela num dia. Não, aquilo ali é um livro que você vai ter que ler paulatinamente. Porque tem muita coisa, como é muito jurídico, tem muita coisa ali que você não vai entender na primeira observação. Então, fazer pesquisa. Isso também é papel de cidadão. Isso, quando você cobra o direito que você tem, você está utilizando a cidadania. Mas quando você também
cumpre com suas obrigações, você também está cumprindo com a cidadania. Então, esses elementos principais que a gente percebe na questão da gestão pública, somos nós que temos que fazer. Você, enquanto bombeiro militar, vocês sabem dizer melhor qualquer pessoa a quantidade de problemas que vocês têm que enfrentar por falta de atenção do cidadão. Ele deixou de cumprir com a cidadania e terminou acontecendo uma situação que vocês foram demandados de uma hora para outra. Aí começa aquele corre-corre para tentar, eu não vou dizer apagar incêndio, porque a gente, quando pensa em corpo de bombeiro, só pensa em incêndio, mas vocês fazem um monte de outras coisas. O próprio cidadão que inventa de fazer trilha e não conhece a trilha e se perde, daqui a pouco são vocês que estão lá buscando ele. O cidadão que decide querer, eu vou fazer uma escalada, não conhece bem a escalada, não tem um preparo técnico, são vocês que vão ter que socorrer. Vou dar um mergulho aqui nesse rio que é tão lindo, vou botar o snorkel aqui, vou mergulhar, daqui a pouco some, vocês têm que ir lá buscar aquele sujeito. Se as pessoas se cuidassem mais e cuidassem bem da sociedade, assim como a gente deveria cuidar do Estado, quando eu falo Estado, eu falo município, Estado e União, a gente ia ter muito mais sucesso, ok? Bom, gente, então por hoje a gente encerra. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tenha uma ótima semana.